Estamos de volta à nossa revisão TRE São Paulo, agora com um novo tema. Vamos começar a resolver algumas questões sobre a legislação, a Lei Complementar de número 64 de 1990, denominada Lei das Inelegibilidades. Bem, antes de tudo, nós precisamos recapitular o seguinte. A Constituição Federal, lá no artigo de número 14, ela traz para nós, no parágrafo de número 9, o seguinte texto. Ele fala o seguinte, que uma lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração, seja ela direta ou indireta, não é? Bem, esse parágrafo 9, tratando então desta lei complementar futura, é justamente a nossa chamada Lei das Inelegibilidades. A lei complementar número 64 de 1990, ela estabelece, de acordo então com o artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal, os casos de inelegibilidade previstas, os prazos da cessação, e determina também outras providências, tá? Então, nós temos aí na Lei Complementar 64 de 90 todas estas previsões. Então, a Lei Complementar 64 de 90, ela possui somente 28 artigos, é uma legislação extremamente pequena, né? Que nós precisamos então ficar de olho nessa legislação, porque pode vir a ser cobrada uma questão ou no máximo duas aí, tá? Então vamos analisar a primeira questãozinha. Essa questão, ela é do TRE de Pernambuco, no ano de 2004, para analista judiciário. Vejam só. Pedro, ele é fiscal de rendas do município de Pedra Alta. Para candidatar-se a prefeito municipal desse município, estará sujeito a qual prazo de desincompatibilização? Então, veja, ele é fiscal de rendas e ele deseja se candidatar ao cargo de prefeito. Então, o artigo 1º da Constituição Federal, ele vai falar sobre as inelegibilidades absolutas. Nós temos também ainda o artigo de número, então o artigo 1º fala sobre as inelegibilidades absolutas. Depois nós temos o próprio inciso 2º, que fala para presidente e vice-presidente da República, quanto tempo que eu preciso me desincompatibilizar. Depois nós temos outros prazos nas alíneas B, C, D. E sobre a questão desse caso do prefeito municipal, nós precisamos observar o que informa para a gente a linha G. Olha só o que diz a linha G. A linha G trata o seguinte para nós. Os que tenham, dentro dos 4 meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função de direção, administração ou representação em entidades representativas de classe, mantidas total ou parcialmente por contribuições impostas pelo poder público ou com recursos arrecadados, né? Então, nós temos aí a possibilidade para fiscal, no caso aqui, aquele que ocupa cargo ou função de direção, administração ou representação em entidades representativas. Isso para presidente, a vedação para presidente. O inciso 7º fala o seguinte, então, são inelegíveis para a Câmara Municipal. Então, são inelegíveis para a Câmara Municipal. A linha A. No que lhe for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado e para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de 6 meses. Depois nós temos na linha B, em cada município, os inelegíveis para os cargos de prefeito e vice-prefeito, observado o prazo de 6 meses para a desincompatibilização. Depois nós temos o parágrafo 1º, para concorrência a outros cargos, o presidente, governadores de estado e do Distrito Federal devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito.
O parágrafo depois de número 3º e 4º, eles vão complementando essas informações sobre a desincompatibilização. Nesse caso, o que nós precisamos gravar? O indivíduo Pedro, ele é fiscal de rendas do município de Pedra Alta. Como ele é fiscal de rendas do município de Pedra Alta, sendo então um servidor público de fato, a gente precisa entender qual que é o prazo que ele precisa se desincompatibilizar. Olha só os prazos que a própria questão traz para nós. Primeiro prazo, 3 meses, não fazendo jus à sua remuneração durante o período de afastamento. De fato, o Pedro não fará jus à remuneração, então qualquer alternativa que informar para nós que Pedro fará jus à remuneração, ela estará falsa, tá? Então, Pedro não fará jus à remuneração. B, fala que é 4 meses, fazendo jus à remuneração, então a 4 nós já vamos eliminar, tá? Depois nós temos a letra C. 4 meses, não fazendo jus aos seus vencimentos durante o período de afastamento. D, 6 meses, fazendo jus aos seus vencimentos nos 3 primeiros meses de licença. Letra E, 6 meses, não fazendo jus aos seus vencimentos durante esse período. Então, o que nós temos que observar? Primeiro, ele faz jus aos vencimentos? Não. Ele não fará jus aos vencimentos. Se ele não fará jus, eu tenho que eliminar a letra D e tenho que eliminar a letra B. A letra A fala que ele não faz jus à sua remuneração durante o período de afastamento, mas a desincompatibilização da letra A são 3 meses. A letra C fala que é 4 meses e ele não faz jus durante o período de afastamento. E a letra E fala que é 6 meses não fazendo jus aos seus vencimentos durante esse período. Então, ele somente não fará jus ao vencimento durante o... Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Grande professor, você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 2016? Acesse nosso site lá Concursos, que lá nós temos um grande curso. Não é apenas um curso, é um grande projeto pedagógico. Você pode ter certeza. Lá você tem o estudo em regime de metas, você tem um personal coach, você vai ter um treinador pessoal de concursos. Você pode ter certeza, meus amigos, se você cumprir as orientações pedagógicas do site, cumprir as suas metas de estudos, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova você vai fazer uma excelente prova e você não vai tirar o lacre da cabeça, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Nosso curso custa apenas 10 mensalidades de R$25, o melhor custo-benefício da internet. Pode procurar, sem medo de ser feliz, matricular no nosso grande curso, tá certo? Meus amigos, outra coisa, gostou desse material de apoio, dessa aula? Você quer o material de apoio, quer o PDF? Vai lá, acesse nosso site, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula, tá certo? Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.